Hoje, o vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Alexander Venediktov, disse que a entrada da Ucrânia na organização do Tratado do Atlântico Norte pode levar à Terceira Guerra Mundial. E quem está com a gente é o Igor Lucena, ele que é economista e doutor em Relações Internacionais. Saudações, meus amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira da Cruz e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final, deixe o like para ajudar a divulgação do canal. E para aqueles que puderem e quiserem ajudar na criação de mais conteúdo, poderão tornar-se membro clicando no botãozinho logo abaixo, seja membro. Vocês devem estar estranhando aí esse formato diferente de vídeo, mas esse vai ser o formato padrão, pois tem uma boa notícia para quem acompanha o canal e quem gosta, de que eu estou planejando fazer vídeos diários, trazendo mais conteúdo, com maior frequência e abordando temas relevantes de acordo com a temática do canal, geopolítica, ufologia, ciência, espiritualidade. Enfim, esse formato ele vai permitir que eu edite mais rapidamente, né, o conteúdo e traga os vídeos de maneira mais célere para vocês. Ok? Então, meus amigos, um outro formato de vídeo de análises proféticas a gente vai fazer aí durante um dia da semana. Vocês não vão ficar sem as análises, que eu sei que o pessoal gosta, né? Principalmente de Parraptini. Mas vamos lá, o assunto é importante e urgente, então conto com a presença de todos, espero que vocês gostem desse formato de vídeo, onde a gente vai comentar aí uma notícia importante e relevante, né? Trazendo informações aí sempre em primeira mão, na medida do possível. Então, o Putin ele deu uma entrevista lá no Cazaquistão sobre a possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN e que isso vai provocar um choque direto com a Rússia, e ele promete que o mundo vai se tornar um caos, vai ser uma catástrofe global, segundo palavras dele. E vamos dar uma olhada nessa notícia e vou trazer outras informações complementando essa notícia aqui. Vamos lá, vou dar uma lida e depois a gente vai conversando. Então, a manchete é a seguinte: Putin alerta sobre catástrofe global se a OTAN se envolver na Ucrânia. Então, o comentário ocorre um dia depois que Joseph Borrell alertou que as tropas russas seriam aniquiladas caso Putin utilize armas nucleares na Ucrânia. Então, meus amigos e amigas, Putin realmente vem batendo nessa tecla do perigo, né, dessa escalada aumentar de forma aí indefinida até culminar num embate nuclear. E, paralelo a isso, as ameaças também vêm do Ocidente, dizendo que se a Rússia chegar até esse ponto, eles vão se envolver de forma direta aí no conflito, que isso não vai ser permitido. Mas vamos continuar lendo aqui a notícia. Vamos lá. Vou rolar aqui para baixo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou nesta sexta-feira para uma catástrofe global no caso de um confronto direto entre suas tropas e a OTAN em território ucraniano. O comentário ocorre um dia depois que o chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, alertou que as tropas russas seriam aniquiladas pela resposta ocidental caso Putin utilize armas nucleares na Ucrânia. Então, eu esqueci de mencionar, mas essa notícia é do dia 14/10 e o site é a Rezan. Então, vamos continuar lendo aqui, abre aspas. O envolvimento de qualquer força militar em confronto direto com o exército russo é um passo muito perigoso que pode levar a uma catástrofe global, disse Putin em entrevista coletiva no Cazaquistão
após 2 dias de cúpulas regionais na capital Astana. Ao mesmo tempo, o russo descartou, por enquanto, novos bombardeios intensos na Ucrânia, como realizou em Kiev na última segunda-feira, e disse que seu objetivo não é destruir a Ucrânia. Claro, amigos, se esse fosse o objetivo de destruir a Ucrânia, eles já teriam feito isso há muito tempo. São povos irmãos, né? Lá se fala muito o russo também. Então, esse não é o objetivo, né? Porque se assim fosse, realmente isso já teria sido feito. Então vamos continuar aqui. Abre aspas. No imediato, não são necessários novos ataques em massa. Atualmente, existem outros objetivos e, por enquanto, veremos depois, declarou. E continua. Não é legal o que está acontecendo agora, mas se a Rússia não tivesse iniciado sua ofensiva na Ucrânia, estaremos na mesma situação um pouco mais tarde, só que as condições teriam sido piores para nós. Então, estamos fazendo tudo certo, disse ele, defendendo sua decisão de entrar no conflito, aí na guerra. Todo mundo se lembra aí da celeuma que aconteceu antes de chegar-se às vias de fato, né? A Ucrânia ameaçou a entrada da OTAN e a Rússia pedindo, pelo amor de Deus, para não fazer isso, porque eles iria haver uma resposta. Mesmo assim, continuaram até que chegou-se lá no dia 24 de fevereiro, a invasão. Mas vamos continuar. A Rússia lançou bombardeios em larga escala em várias cidades ucranianas, danificando a infraestrutura elétrica e áreas residenciais, em retaliação à explosão de 2 dias antes que danificou o ponte da Crimeia, ataque pelo qual Moscou culpou os serviços secretos ucranianos. Na última quinta-feira, dia 13, Borel decidiu responder às constantes ameaças de Putin de utilizar armas nucleares na Ucrânia após a anexação de 4 regiões do país ao território russo. Abre aspas. Qualquer ataque nuclear contra a Ucrânia vai gerar uma resposta. Não será uma resposta nuclear, mas será tão forte do ponto de vista militar que o exército russo ficará aniquilado. Amigos, essa é uma resposta dura e se quem quer a paz deveria de dar uma resposta dessas meio que incendiando mais, inflamando mais aquilo que já está ruim? Penso que não. Mas vamos continuar a leitura aqui. Então, segundo ele, o presidente Putin, abre aspas, garante que não está mentindo. Não pode se dar ao luxo de blefar agora. É preciso deixar claro, acrescentou, que aqueles que apoiam a Ucrânia, a União Europeia e seus Estados-membros, os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, também não estão blefando. Putin fez essa declaração para coincidir com o 70º aniversário da crise dos mísseis de Cuba, em 1962, que levou a União Soviética e os Estados Unidos à beira da Terceira Guerra Mundial. O Conselho de Segurança da Rússia, liderado pelo próprio Putin, alertou esta semana que se a Ucrânia se juntar à OTAN, abre aspas, tal passo significará uma escalada garantida para a Terceira Guerra. Amigos, como vocês estão vendo, está acontecendo esse embate aí de forças. Esses dias eu vi um vídeo onde um analista geopolítico dizia que a Rússia tem capacidade de mobilizar até 2 milhões de soldados. Vocês veem que a Rússia é um país muito grande, né? E em contrapartida, os europeus têm os Estados Unidos ali, né? Ao seu lado, a nação mais forte militarmente, né? E a Rússia também conta com o apoio da China. Então é o duelo de gigantes, né?
O trecho seguinte aqui diz respeito à convocação desses reservistas, né? Vamos continuar a leitura. Além disso, Putin disse esperar que a mobilização de reservistas do exército que ele ordenou para reforçar suas tropas na Ucrânia atinja um número alvo de recrutas em 2 semanas, um marco que lhe permitiria acabar com a enorme convocação impopular entre os russos. Putin disse a repórteres que 222 mil dos 300 mil reservistas que o Ministério da Defesa da Rússia estabeleceu como meta foram mobilizados. Um total de 33 mil deles já estão em unidades militares e 16 mil estão envolvidos em combate, disse ele. Então, quero falar sobre outros assuntos com vocês. E, amigos, é importante dizer que essa escalada, todo esse conflito, vocês acompanharam aí em análises anteriores, eu trouxe para vocês que isso não começou agora, isso começou lá atrás, em 2014, com aquele Euromaidan, aquela primavera que aconteceu lá na Ucrânia, né? Que derrubou o presidente, o ex-presidente ucraniano, e dali começou todo o processo de aproximação da Ucrânia com a Europa e os Estados Unidos. Então foi algo planejado para ser dessa forma, para justamente criar esse atrito, esse choque. Onde eles querem chegar com isso, né? Por que todos esses avisos aí sobre uma possível ameaça nuclear por parte da Rússia? Será que seria possível criar um false flag, algo planejado, premeditado para culpar, né, os russos? Fica essa questão. Mostrei para vocês aqui esse artigo, vou deixar o link aí para vocês verem e lerem, né, esse artigo. Pode colocar a tradução automática e dá para entender muito bem. Esse é um estudo, um levantamento feito pela Rand Corporation, que é um think tank. E aqui do que se trata isso, né? Diz lá no artigo, escrito em 2019 por essa organização, que é uma estratégia, esse artigo é uma estratégia criada para desestabilizar a Rússia econômica e militarmente. Esse é um artigo de 2019, está aqui, vocês podem ver. Então eles até colocam um aviso, aqui a nota de abril, né? Porque muitas pessoas estavam mencionando esse artigo e conectando os pontos, falando que essa escalada já estava sendo planejada pelos Estados Unidos e, de fato, está aqui, né? Isso não deixa não deixa mentir. Então, eles vão elencando uma série de passos para realmente usar a Ucrânia como uma espécie de peça de tabuleiro de xadrez para provocar a Rússia, né? Porque eles sabiam dessa importância da Ucrânia para a Rússia, né? E tá aqui, né? Expandir uma série de tópicos que visa realmente levar essa atenção para fazer o que foi feito. Por exemplo, vamos lá, impor sanções comerciais e financeiras mais profundas. Isso é de 2019, antes do fato consumado lá em fevereiro de 2022. Aqui é mais um tópico para desestabilizar, incentivar a imigração da Rússia de mão de obra qualificada e jovens bem educados. Então, quem quer os russos como inimigo, né? Quem ganha com isso?
Quem ganha? Quem está ganhando com esse conflito? Os russos estão perdendo, mas alguém está ganhando. Então os Estados Unidos está ganhando. Eles tramaram isso tudo. Claro que há jogos de interesses, a Rússia também não é santinha, né? Não estou aqui defendendo um lado. Isso tudo aqui, esse artigo mostra quem realmente planejou e arquitetou isso tudo. Já foi falado aí em outros vídeos. Vamos dar mais uma olhada aqui. Vamos ver. Ó. Olha aqui. Fornecer ajuda letal à Ucrânia. Aqui estão os riscos, né? Probabilidade de sucesso na extensão da Rússia, né? Moderado, benefícios alto. Então, eles vendem armas, entendeu? Então, meus amigos, vocês veem que as coisas estão se acirrando e quando a gente junta essas informações com as profecias, programação preditiva, que são aquelas mensagens subliminares, né, às vezes até bem diretas, realmente é para se preocupar e se assustar. Vou mostrar para vocês alguns trechinhos de uma propaganda de lá de 2014, de um comercial de uma marca aí da Coca-Cola. Vejam só que coisa esquisita, cheio de ocultismo, cheio de mensagens subliminares, cheio de coisas estranhas, com o refrão da música: não olhe para trás, não olhe para trás, seus amigos vão aprovar o que você fez. Enfim, vou deixar só um trechinho aqui porque pode dar problema de direitos autorais. Mas olha só. E vocês vão ver no final do vídeo dessa propaganda o que acontece. Olha só. Não olhe para trás. Olha só. Que símbolo é esse? Quem acompanha as análises aqui do canal sabe que símbolo é esse. Esse símbolo vocês conhecem, né? Está associado ao 666, que faz o número 6 e aqui são 3 dedos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o final. Não vamos ficar dando muito crédito para isso não, mas vocês podem achar facilmente essa propaganda e ver com seus próprios olhos, né? Vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Olha o que acontece. Então, uma risada diabólica ali no final, uma explosão nuclear, todo mundo de boca aberta, né? E soma-se a isso uma mensagem subliminar também no seriado dos Simpsons. Todos vocês conhecem a fama desse desenho animado sobre eventos futuros, né? Deixa eu ver se eu acho aqui um instantinho. Vamos lá. Então, amigos, estou aqui no meu próprio canal. Eu fiz um vídeo analisando essa mensagem subliminar, essa programação preditiva dos Simpsons. E repare em como o Zelensky é parecido com esse personagem dos Simpsons, né? É muito interessante. Ó. Agora, ele no seriado é dito que ele era um agente da CIA, né? Esse personagem que parece com o Zelensky. Isso que eu queria mostrar para vocês. Então, diz aqui, eles estão na Ucrânia, ali, e diz lá no cartaz
não faça isso, né? Então, meus amigos, tudo leva a crer que talvez possa acontecer algo inesperado dentro do território ucraniano. Isso pode dar motivo para a OTAN entrar definitivamente na guerra, no conflito, com tropas e todo o aparato militar, já que, por enquanto, eles estão lá só fornecendo ajuda financeira, bélica, né? E, claro, com serviços de inteligência. Mas vamos aguardar, vamos torcer para que haja logo um acordo de paz, torcer para que eles cheguem a um entendimento de forma pacífica. Chega de guerra, chega de conflito, chega de destruição. Vamos aguardar. No mais, o que a gente pode fazer é orar, fazer nossas orações e seja lá o que Deus quiser. É isso, meus irmãos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Vou fazer sempre de improviso e conto com a colaboração de todos para dar o like, compartilhar e, enfim, comentar aí o que vocês acharam disso tudo. Gratidão, namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!